Olá, tudo bom? Meu nome é Cleibson e estou aqui para poder conversar um pouquinho acerca de eletrólise, conteúdo esse que faz parte da eletroquímica juntamente com pilhas e baterias. Tu sabe o que é uma pilha? Tu sabe o que é uma bateria? Ainda não? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vai dar uma olhadinha lá, é bacana. Vê só, quando a gente fala de eletrólise, eletrólise é, na verdade, o inverso do que acontece em uma pilha. A gente tinha visto anteriormente o seguinte, de uma forma resumida, acompanha aqui, olha só. De uma forma resumida, havíamos comentado que uma pilha é um dispositivo que contém dois polos, não é isso? Um polo positivo e um polo negativo, certo? Ao polo positivo, do lado de cá, eu chamo de cátodo. E ao polo negativo, do lado de cá, eu chamo de ânodo, certo? No cátodo, uma pilha transforma uma reação química em eletricidade, em energia elétrica, certo? Por meio do fluxo de elétrons que vão do ânodo para o cátodo, ok? A gente viu como que isso acontece lá já no outro vídeo, tá bom? Então, observa o seguinte. Uma pilha, se você observar uma pilhazinha, você vai ver que ela apresenta lá um valorzinho com a unidade volts, que é justamente a diferença de potencial que ela apresenta. No caso, é a força desta pilha, a força eletromotriz. No caso de uma pilha seca comum, geralmente apresenta 1,5 volts. Essa diferença de potencial, que a gente registra como delta E, diferença de potencial da pilha, ele é sempre um valor maior que zero. Isso indica que a pilha ela é um dispositivo que ocorre onde ocorre uma reação espontânea, certo? Uma reação que acontece de forma natural, tá bom? Essa reação é uma reação do tipo oxirredução, ou seja, é um dispositivo onde acontece uma reação de oxidação e uma reação de redução ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, no cátodo é onde acontece a redução, enquanto que no ânodo no cátodo ocorre a redução e no ânodo ocorre a oxidação, certo? E os elétrons, então, migram do ânodo para o cátodo. Tranquilo? E por que a gente fez esse breve resumo, então, de pilhas? Para que a gente compreenda o que vai acontecer, então, em eletrólise. Olha só, quando a gente fala de eletrólise, é um processo exatamente oposto ao que a gente acabou de falar. Se a gente prestar atenção aqui, vamos ver que eletrólise é um processo no qual uma corrente elétrica produz uma reação de óxido-redução. Olha só, já começou a diferença. Enquanto na pilha, uma reação de óxido-redução produz uma corrente elétrica, na eletrólise, a corrente elétrica produz uma reação de óxido-redução, certo? E ela é usada para forçar uma reação na direção não espontânea. Olha aí o que a gente havia comentado. Enquanto que numa pilha a reação ocorre de forma natural, certo? Na eletrólise, a reação ela não aconteceria de forma natural. A natureza não estaria disposta a fornecer a energia suficiente para que ela ocorra, sendo necessário, então, fornecer uma fonte de energia externa, nesse caso aí, uma diferença de potencial, fazendo com que a eletrólise apresente um potencial padrão de redução com valor negativo, como você pode ver aí logo embaixo, certo? Aqui, ó, o potencial de redução de uma eletrólise apresenta um valor negativo, indicando que essa reação não é espontânea. E que reação é essa que está sendo apresentada aqui no slide? Você observa aqui, ó, eu tenho o esquemazinho de uma
que a gente chama de cuba eletrolítica. É um recipiente no qual ocorre a eletrólise, onde eu vou ter também dois eletrodos, assim como numa pilha, um ânodo e um cátodo, certo? Nessa solução está presente, então, nesse recipiente está presente uma solução eletrolítica, que no caso é uma solução que contém íons. Íons positivos e íons negativos, os cátions e os ânions. Na eletrólise, eu consigo então separar de um lado os cátions e do outro os ânions, fazendo com que haja a produção desses elementos em suas formas, certo? Não, no caso aqui, para o sódio e para o cloro, um na forma reduzida e outro na forma oxidada. Como a gente observa aqui, ó, se eu tenho então uma solução de cloreto de sódio fundido em íons Na+ e Cl-, no ânodo vai haver a formação de gás cloro, certo? No ânodo é onde vai ocorrer a oxidação, nesse caso aqui. E no outro lado, no cátodo, vai ocorrer a redução dos íons Na+, formando então o sódio metálico. Tranquilo? Então, é a reação em que eu consigo, por exemplo, produzir aí, ó, sódio metálico e cloro gasoso. Tranquilo? Uma reação que não aconteceria de forma espontânea na natureza, mas acontece tão somente porque eu estou fornecendo aqui, ó, tá vendo esse símbolozinho aqui? Isso aqui é um símbolozinho que representa uma DDP, uma diferença de potencial. Tá bom? Uma coisa que é importante frisar aqui é o seguinte: quando nós falamos, então, de oxidação, de redução, certo? Em termos de eletrólise, na eletrólise, a gente tem o seguinte. Sabendo, então, que nós vamos precisar de uma fonte externa, olha só o esquemazinho que eu estou preparando aqui, ó, para poder a gente observar melhor. Percebe que, nesse caso, eu tenho aqui uma cuba eletrolítica e uma pilha. Essa pilha aqui vai ser a minha DDP, tranquilo? O que é DDP? É diferença de potencial. É aquilo que vai fornecer a corrente de elétrons, certo? Então, na pilha, tu lembra? Esse pontinho aqui geralmente é o lado positivo, não é? Que é o que eu chamo de cátodo, né? Na pilha eu vou ter então aqui, ó, para essa DDP, eu vou ter aqui o polozinho positivo e o polozinho negativo, o cátodo e o ânodo, beleza? Então, observa o seguinte: do cátodo eu vou puxar um fio e interligar nesse eletrodo aqui, certo? E do ânodo eu vou puxar um outro fio e interligar esse outro eletrodo aqui, ok? Aqui nessa cuba eletrolítica eu tenho uma solução contendo a presença de cátions e ânions, certo? Eu tenho aqui, ó, ânions A- e cátions. Ânions negativos e cátions positivos. Olha aqui. Quando eu ligo a diferença de potencial nesses eletrodos, o que vai acontecer? Começa então a haver a transferência de elétrons de um lado para o outro. Elétrons vão migrar desse ponto aqui. Deixa eu melhorar aqui, ó. Vão migrar desse ponto que eu vou chamar então de ânodo. Aqui, ó. Esse aqui é o ânodo. E esse aqui vai ser quem? Os elétrons vão vir até ele. Vai ser o cátodo da minha célula eletrolítica aqui, certo? Os elétrons migram do ânodo para o cátodo, perfeito? Até aqui,
nenhum problema. Olha só. Só que é o seguinte, tu lembra que quando a gente falou que esse aqui era o polo positivo da pilha, certo? O polo positivo da pilha e o polo negativo da pilha recebem os nomes de, para o polo positivo, cátodo, e para o lado negativo, ânodo. Enquanto que para a eletrólise, a gente inverte. O ânodo é que será o polo aqui positivo e o cátodo será o polo negativo, certo? Ou seja, numa pilha, a gente tem aqui, olha só, deixa eu só retornar aqui, presta atenção em mim. Em uma pilha, a gente tem o cátodo como polo positivo e o ânodo como polo negativo. Na eletrólise, é o contrário. O cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo. Ué, professor, mas por que isso? Porque é simples. No ânodo é onde sempre acontece oxidação, enquanto que no cátodo é onde acontece redução. Então, analisa comigo aqui o que está acontecendo em relação ao fluxo de elétrons. Olha só, eu tenho elétrons migrando do ânodo da célula da cuba eletrolítica para o cátodo da pilha. Então, ó, se está indo elétrons do ânodo para o cátodo, no ânodo é onde ocorre a oxidação. No cátodo é onde ocorre a redução, o recebimento de elétrons. E olha do outro lado, no ânodo da pilha acontece a oxidação, o envio de elétrons, a perda de elétrons, e no cátodo da eletrólise acontece a redução, o ganho desses elétrons, certo? Então está aí, a associação entre ânodo e cátodo se dá de acordo com o tipo de reação que está acontecendo ali. No cátodo sempre ocorre a redução, no ânodo sempre ocorre a oxidação. Perfeito? E neste processo eletrolítico, a diferença de potencial será sempre, para uma eletrólise, a diferença de potencial será sempre menor que zero, ou seja, valores negativos. Tranquilo? Então, voltando então aqui, a gente observa o seguinte. Quando a gente observa então que é possível produzir corrente, certo? Reações que não aconteceriam de forma espontânea na natureza por meio do fornecimento de corrente elétrica, nós vamos utilizar algo importante que é conhecido como a lei de Faraday, para saber o seguinte, para saber justamente a quantidade de produto formado ou de reagente que será consumido por uma corrente elétrica, certo? E isso vai ser como? Vai ser como está sendo apresentado aí, ó. A quantidade de produto que vai ser, então, formado ou consumido é estequiometricamente igual à quantidade de elétrons que eu vou fornecer. Lembra que na reação de oxirredução existe a perda e o ganho de elétrons, de forma balanceada. A quantidade de elétrons perdidos é a mesma quantidade de elétrons ganhos. A gente vai utilizar essa estequiometria para saber qual é a quantidade de reagente que será consumido e de produtos que será formado, como no exemplo que você está observando aí, olha só. Se eu digo que eu tenho uma solução com íons de cobre, certo? Uma solução aquosa. O cobre ele tem aqui o número de oxidação 2+, como você pode observar aqui. Se ele ganha 2 elétrons, então ele reduz para cobre sólido, metálico. Significa então que 2 mols de elétrons produzem 1 mol de cobre metálico, ok? Enquanto que aqui, olha só, no outro lado eu tenho a prata metálica, aqui a prata na sua forma, certo, de cátion, ou seja, ela é em solução aquosa, e para que eu forme então prata em seu estado sólido, metálico, é necessário que eu receba 1 mol de elétrons, é necessário que ela receba 1 mol de elétrons. Então, 1 mol de elétrons produz
quanto aqui, ó? Se eu não tenho valor aqui, é porque é 1, não é isso? 1 mol de prata sólida. Então, se 1 mol de elétrons produz 1 mol de prata sólida, é o seguinte, eu sei que a massa, certo? Molecular, no caso, a massa atômica da prata é 108 gramas por mol, ok? 1 Faraday, então, 1 mol de elétrons, transporta uma quantidade de carga equivalente a 9,65 vezes 10 a quarta coulombs, ok? Que é equivalente a 1 Faraday. Então, eu posso fazer a relação entre 1 Faraday para 1 mol de elétrons, ok? Então, 1 mol de elétrons produz 108 gramas de prata. Relação estequiométrica, certo? Aquilo que a gente estuda direitinho lá no segundo ano. Então, se 1 mol de elétrons produz 108 gramas de prata, significa que 1 Faraday produz 108 gramas de prata. Então, se eu fornecer apenas 0,01 Faraday, certo? Quantos gramas de prata eu vou produzir? Temos aí uma regra de 3, ok? Que é simples de resolver. Fazendo então aqui, ó, meio pelos extremos, a gente encontra que a quantidade de prata que seria produzida por 0,01 Faradays seria equivalente a 1,08 gramas de prata, certo? Depois a gente coloca mais alguns vídeos no canal aqui acerca de atividades de exercícios para poder calcular essa relaçãozinha com outros exemplos, tá bom? Mas vê só, para que isso é importante? Ora, a eletrólise ela é muito utilizada na indústria química para a obtenção de produtos essenciais, certo? Que já estamos acostumados a utilizar no dia a dia, como, por exemplo, o cloro. O principal processo para se obter o cloro na indústria é justamente a eletrólise de solução aquosa de NaCl, que é conhecido como cloreto de sódio, ou aquele sal de cozinha que está lá na tua, certo? Na tua residência. Então, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, é formado um composto iônico formado por átomos de sódio e átomos de cloro. E esse processo, além do cloro, também acaba dando origem a duas substâncias importantes, que é o gás hidrogênio e o hidróxido de sódio, que é o NaOH, conforme você pode observar aí, certo? Na reação do slide. Embaixo você tem exemplo aí de uma indústria onde é feito esse processo, certo? O cloro, então, ele passa a ser obtido da seguinte forma. Você observa aí, olha só, novamente o esquema de uma eletrólise. Você tem a cuba eletrolítica, onde existe a presença de um cátodo e de um ânodo. O cátodo da eletrólise é o polo negativo e o ânodo da eletrólise é o polo positivo, que estão ligados a uma bateria, a uma DDP. Então, esse processo de eletrólise da água com sal, que é justamente isso, é utilizado para a formação do gás hidrogênio, como vocês podem observar aqui, do gás cloro, que é esse gás contido aqui nesse balão, um gás amarelado. É isso mesmo, o cloro não é um líquido, tá? O cloro é um gás. E a formação de hidróxido de sódio, que é conhecido como soda cáustica. Você sabia disso? Pois é. Não só para isso, mas também existem diversas outras utilidades da eletrólise, certo? Por exemplo, sendo então que a gente pode obter o gás cloro a partir desse processo, a gente pode então aplicar isso de que forma? O cloro, por exemplo, ele é aplicado principalmente no tratamento da água, no branqueamento durante a produção de papel e na preparação de diversos compostos clorados, como, por exemplo, o hipoclorito de sódio e o hipoclorito de cálcio, certo? Muito utilizado, então, aí nas nossas residências. Por meio da adição do cloro ativo ou cloro líquido é que é possível tratar a água, que pode ser, então, pode ser ingerida, né, como água potável, onde ele vai atuar de que forma? Ele atua através da desinfecção, destruindo ou anulando a atividade de micro-organismos patogênicos, algas e bactérias. Perfeito? Ok. Então, gente, quando falamos de eletrólise, existem diversos
caminho, certo? Diversas formas de utilizar esse processo para facilitar o nosso dia a dia. Agora, algo a se salientar é o seguinte: devemos ter cuidado com os produtos obtidos por meio da eletrólise e também na utilização desse processo, visto que, quando nós vamos utilizar corrente elétrica para poder fazer este processo, essa corrente não é essa corrente elétrica que você tira da tomada da sua casa não, tá? Essa corrente elétrica que vocês têm na tomada de casa é uma corrente alternada, que não vai servir para poder fazer este processo, tranquilo? Tem que ser uma corrente contínua, que é a corrente que é possível obter por meio de pilhas, baterias, certo? E algo semelhantes. Gente, olha só. Falando ainda acerca do cloro, encontrei uma matéria antiga aqui, mas que é importante para poder chamar a atenção dos cuidados que precisamos ter com isso, que é o seguinte. Acerca do cloro, certo? O cloro, ele é obtido por meio do processo de eletrólise, como vimos, pode ser utilizado na indústria, pode ser utilizado em produtos caseiros, mas devemos ter cuidado com os produtos à base dele, tá bom? Porque o cloro tem um odor característico que o torna facilmente detectável a partir de uma concentração mínima no ar e de algumas partes por milhão, mas ele é extremamente tóxico, tá bom? Observa lá, isso aí é uma matéria do que aconteceu em torno daquela indústria que eu coloquei na foto aí dos slides anteriores, certo? Mas de 100 para no hospital após vazamento de cloro em Maceió. Uma nuvem tóxica saiu de uma fábrica e atingiu as comunidades vizinhas. Não demorou para os moradores começarem a sentir sintomas de intoxicação, uma grande explosão forte e a caatinga de cloro forte. Ora, quando forem utilizar produtos de gás, produtos de limpeza principalmente, vocês devem ter cuidado porque esses produtos apresentam materiais voláteis, substâncias compostas voláteis, como amônia, como cloro, que podem ser tóxicos, certo? E não é legal, tá bom? Assim como também deve-se ter extremo cuidado ao utilizar o outro subproduto dessa eletrólise que a gente comentou, que é justamente o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, largamente utilizado na indústria e na purificação de derivados de petróleo e de óleos vegetais, na fabricação de produtos de uso doméstico, como desentupidores de pias e ralos, e na remoção de sujeiras pesadas, e na preparação também de produtos orgânicos, como papel, celofane, seda artificial, celulose, corantes e principalmente sabão. Esses são apenas alguns, certo? Algumas informações acerca desses produtos obtidos. Também é possível obter o gás hidrogênio, certo? Aqui estão algumas referências que você pode observar aí, procurar buscar depois para ter mais informações a respeito disso, certo? Então, gente, essas são as dicas que a gente tem por enquanto em termos de eletrólise, tá bom? Logo deixarei alguns vídeos aí fazendo resoluções comentadas de questões referentes a esse conteúdo, tá bom? Não perca, te agradeço por chegar até aqui, fica com Deus, um abraço.